Sabe quando uma discussão começa pequena, mas de repente parece que o mais importante é não sair perdendo? Oi, pessoal, que bom ter vocês aqui para mais um Sementes de Luz. Nesse mês de junho, a gente está falando sobre comunidade. E quando a gente fala em comunidade, é muito fácil pensar só na parte bonita: apoio, amizade, presença, gente caminhando junto. E tudo isso faz parte. Mas comunidade também tem convivência real. E convivência real tem diferença de opinião, tem atrito, tem limite, tem momento em que o outro pensa diferente da gente. E é aí que o tema de hoje entra. Você prefere ter razão ou evoluir? E essa pergunta é super válida porque uma comunidade, ela não só se fortalece quando todo mundo concorda entre si. Ela também se fortalece quando a gente aprende a discordar, sem transformar tudo em disputa. E eu digo isso sabendo que essa pergunta não é só para os outros, é para mim também, porque ninguém está totalmente livre disso. Às vezes, a gente começa tentando explicar um ponto, defender uma ideia, mostrar o nosso lado. E quando percebe, já está mais preocupado em não perder aquela discussão do que em entender. Pode ser uma discussão em casa, uma diferença de opinião no trabalho, uma mensagem que a gente interpreta de um jeito atravessado, um comentário que toca num ponto sensível. E aí, por dentro, alguma coisa arma as nossas defesas. A gente até escuta, mas escuta já preparando uma resposta. A gente até deixa o outro falar, mas fica esperando a brecha para provar o nosso ponto. E a pergunta mais difícil provavelmente é: o que essa situação está fazendo comigo? Ela está me ajudando a crescer? Ou só está alimentando orgulho, vaidade, impaciência, necessidade de controle? E isso não quer dizer que é sobre aceitar tudo. Não é sobre engolir desrespeito. Não é sobre deixar de se posicionar. É só sobre perceber quando a defesa de uma ideia começa a virar defesa do ego. Porque numa comunidade, a forma como a gente discorda também constrói ou machuca. Preste atenção, a forma. Às vezes, o problema nem está só no que foi dito, está no tom, na pressa de responder, na necessidade de vencer aquela discussão, na dificuldade de admitir que talvez exista algo para aprender ali. E isso é sutil. A gente nem sempre percebe na hora. Às vezes só depois, quando a discussão passa, é que vem aquele incômodo e a gente pensa: será que eu precisava ter falado daquele jeito? Será que eu escutei mesmo aquela pessoa? Será que eu queria resolver ou só queria ganhar aquela discussão? Viver em comunidade também mexe nisso na gente. Porque comunidade não é só o lugar onde eu encontro apoio, é também o lugar onde eu encontro diferença. E a diferença, quando a gente permite, educa muita coisa em nós. Educa a nossa escuta, a nossa paciência, a nossa humildade. Educa essa vontade de estar sempre certo. Talvez evoluir comece um pouquinho aí. Não quando eu tenho uma resposta pronta para tudo, mas quando eu consigo, com sinceridade, olhar para mim e perguntar: o que que eu ainda preciso aprender nessa relação? Então hoje, a nossa pergunta semanal habitual fica para todos nós. Nas discussões do dia a dia, a gente tem buscado fortalecer os nossos laços ou só sair com a razão? Se essa reflexão fez sentido para você, compartilha com alguém que também está tentando viver relações mais conscientes. E a gente se encontra no próximo Sementes de Luz. Até lá!